Fala pessoal, tudo bem? Hoje aqui a gente trouxe uma convidada, uma pessoa que virou amiga da minha família para bater um papo e passar muito conhecimento para vocês aí de como é esse mundo que ela vai explicar. Mas antes de começar, qualquer coisa, o Igor tem um recadinho para dar. É aquele de sempre, né, galera? Curte, compartilha, fala pros amigos quem gosta, quem não gosta, ajuda os pretinhos. E hoje nós vamos entrevistar a Mel, que eu estou conhecendo hoje através do meu irmão. Uma grande pessoa, uma profissional que vai falar muita coisa bacana aí. E vamos embora. É isso. Mel, prazer ter você aqui no nosso canal e vamos passar essa informação, um pouco desse conhecimento que é esse mundo das filmagens. Mas antes de qualquer coisa, quem é a Mel? Conta pra gente. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, amei e estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu sou a Mel, eu sou preparadora de atores, sou formada atriz pelo Célia Helena e aí depois de um tempo eu acabei conhecendo através da Estrela, que você conhece também, um método de atuação. E aí fui me aprofundando no método, virei professora desse método e aí comecei a direcionar minha carreira para preparação de atores. Mas você já começou, você atuava e aí você foi para essa área, se especializou. Isso. Quando eu me formei, eu fiquei um tempo afastada até da atuação. E eu voltei a estudar o método sem nenhuma pretensão de nada, assim, eu voltei porque queria fazer outras coisas, porque a Estrela era minha amiga, era a primeira vez que ela ia dar aula desse método aqui no Brasil e tal. Falei, vou fazer, minha amiga, né, tal. Só que me apaixonei pelo método e comecei a gostar dessa parte de estudar mesmo, a nerd do método, sabe? Comecei a me aprofundar na lógica do método. E daí virei assistente da Estrela, virei professora no estúdio dela. E aí, depois de um tempão, comecei a direcionar para preparação de atores no audiovisual. De atores. E você trabalha só com crianças ou com adultos também? Porque, gente, ela é a pessoa que preparou o meu filho, junto com a Estrela, para a série que vai sair da história do Anderson Silva. Uma pessoa que acompanhou o Caetano em todos os momentos e a gente se apaixonou. Ele está aqui. Dá um oi pra galera aí, Caetano. Oh, meu Deus! E é isso. E teve um tempo inteiro com ele. E aí a gente acabou se tornando amigo, bateu papo. Eu falei, vou trazer no canal para ela poder falar um pouco. Conversar sobre essas dúvidas. Sobre essas dúvidas, né, e contar um pouco da sua história, né? E antes de entrar para esse mundo, você já fazia outras coisas? Como que você se descobriu nessa área? Pô, na área de atuação no geral, eu acho que desde criança. Só que é isso, me formei, era difícil pagar a conta, teatro, né? Naquela época eu tinha uma mentalidade um pouco mais fechada para o audiovisual. Então eu acabei me afastando e indo para outros lugares que até tem a ver com arte, mas não necessariamente com atuação. E fui indo embora desse ramo. Só que, voltando a estudar o método, que eu me reaproximei da atuação. E eu me reaproximei nesse sentido mesmo de estudar, de me especializar, de me aprofundar em um método de atuação, que é uma coisa que sempre me faltou. Sim. Na minha formação, inclusive, era uma coisa muito intuitiva. A atuação era uma coisa muito... Ou você tem talento, ou você não tem. Ou você tá inspirado, ou você não tá. E isso me deixava maluca. Foi uma das coisas que me afastaram, inclusive, da atuação. Porque eu pensava, nossa, mas e se sei lá, um engenheiro precisa estar inspirado para fazer um projeto? Não é possível. Como que eu posso exercer a minha profissão sem ter controle dela, né? Sem ter uma técnica, sem ter... qualquer coisa, não dá pra fazer nada dependendo de inspiração, dependendo de talento ou qualquer outra coisa. Então isso me afastou bastante. E quando eu cheguei no método com a Estrela, eu entendi que existe uma técnica, existe uma maneira de fazer. E que isso, na verdade, só ajuda o seu talento. Sim. Tem muita gente que acha que aprisiona o talento, que aprisiona a inspiração. Eu discordo, eu acho que te ajuda. Quanto mais técnica você põe, mais o seu talento aparece, mais você fica inspirado, mais você consegue
inclusive repetir. Você sabe, no set, quantas Sim. vezes a gente não repete a mesma A gente cena. vai falar sobre isso. Então foi como se eu tivesse encontrado tudo que eu estava procurando, ou tudo que eu não tive, e tudo que me deixou insegura durante o meu processo de formação. Isso já faz muitos anos, então talvez as escolas tenham mudado, já tenham um pouco mais de técnica e tal, mas na minha época foi assim que aconteceu. E daí eu fui voltando para essa parte de ensinar tudo que eu estava aprendendo com o método, virei assistente. Aí eu comecei a ser professora, fiz uma peça como atriz, usando o método, usando tudo que eu tinha aprendido, tal, antes da pandemia. Eu acho que foi 2018 a peça, se não me engano. E daí fui assistente da Estrela como preparadora, quando a Estrela começou a preparar atores em séries, no audiovisual. E daí depois comecei a pegar uns trabalhos meus, né? Nesse do Anderson Silva, eu e a Estrela fizemos juntas a preparação. Sim. E Estrela, só para entender, o que é uma empresa, uma pessoa? É uma pessoa. Ah, tá. Que é minha amiga e eu trabalho junto com ela. No estúdio dela, né? Ela é minha mestre, com quem eu aprendi tudo que eu sei. Sua assim. mentora. Minha mentora, definitivamente. Antes disso, já deixa suas redes sociais aí também, que eu acabei esquecendo de pedir pra você deixar. Boa, @mel com 2 L's, Maria com H no final, _. Eu só tenho essa Instagram, eu sou meio ruim de rede social. E outra coisa que eu queria te perguntar, Mel, você que enxergou essa sua vontade ou teve direcionamento dos seus pais, ou alguma pessoa olhou e falou, eu acho que você pode seguir esse caminho aqui? Eu que enxerguei, desde criança eu gostava muito de fazer, eu gostava demais. E a minha mãe até me segurava, não, vai estudar, vai estudar, vai estudar. E eu ficava enchendo o saco da minha mãe mesmo, eu queria fazer as coisas, eu queria. Aí entrei no grupo de teatro da escola, aí lá no teatro um monte de gente me chamava, mandava cartão, minha mãe não me levava em nada. Aí minha mãe falou, tá bom, filha, é o que você quer fazer, eu vou te levar. Aí minha mãe começou a levar, eu comecei a fazer um monte de coisa, eu fiz muito trabalho de foto, fiz muita publicidade quando eu era criança. Aí rolou um convite para uma novela. Aí minha mãe ficou meio em pânico, falou, é isso mesmo? Aí ela não deixou primeiro, né? Sim. Aí ela falou, mas é isso mesmo que você quer? Eu falei, mãe! Aí ela falou, então você vai estudar. Aí eu entrei no Célia Helena. Mas assim, foi... E a minha mãe sempre, é difícil, eu entendo, eu sou mãe agora, então eu entendo a preocupação da minha mãe. Muitas coisas a gente começa a entender quando a gente é pai. Pois é, antes eu não entendia, mas eu entendo a preocupação. Você se forma e faz o quê, né? Leva o seu currículo pra onde? Não é onde você estagia, não dá pra estagiar, né? Eu sou atriz, onde eu vou estagiar? Sim. Não tem, né? Não é uma carreira de comum. todas... Exato. Então eu entendo toda a preocupação da minha mãe, mas ela vendo o que eu queria, falou, então você vai estudar e vamos ver o que vai acontecer e tal. Mas ela sempre teve muita cautela com isso, assim, sempre falou, tudo bem, tá fazendo, mas vai fazer outra faculdade, vai ter um plano B. Às vezes ela falava, isso é um plano B. Eu falava, não, esse é meu plano A. Porque é adolescente, né, jovem, acha que... Sim. Aquela coisa toda. Mas eu entendo toda a preocupação, é um mercado super difícil, Sim. As coisas não são tão simples, muitas vezes não depende do ator, depende de vários outros fatores, depende até de altura, a gente sabe que... Perfil, né? De perfil, exato. A gente sabe que isso acontece, né? E que precisa acontecer, então essa é a insegurança da minha mãe, esse foi o medo da minha mãe. E eu entendo completamente, mas é isso, aí ela falou, então vai estudar. Aí eu fui fazer o Célia Helena e tal, mas aí eu comecei a ir pro teatro. Então, mas aí você buscou caminhos pra chegar onde você queria, né? Sim. E é legal a gente falar sobre isso, que é uma coisa que a gente até conversou no set. Ela vai falar o que é set aqui, que a gente vai perguntar. Dos pais enxergarem nos filhos o talento dele. Não é uma agência que vai dizer o talento. Sim. Eu acho que você vê muito isso nas preparações das crianças e até mesmo jovens, que os pais obrigam, acontece isso? Sim, acontece.
Acontece. Eu acho que o primeiro passo para qualquer coisa, né, de atuação de crianças e tal, é entender se esse desejo é seu pai, ou da mãe criança. ou da criança. Exato. Eu acho que esse é o primeiro passo, e ser radicalmente honesto com isso. Porque eu sei também que tem muitas pessoas que adorariam que os filhos fossem atores, atrizes, e estivessem nesse meio, e estivessem trabalhando, e com muitas demandas de trabalho, inclusive. Mas não é fácil. É porque acho que o pessoal se apega muito ao visual, né? Porque ele bate o olho ali nas redes sociais ou na televisão e vê a criança e acha que, nossa, é um mar de rosas. Exato. Mas vamos falar um pouquinho do Existem algumas coisas aí, que eu já participei aí de algumas filmagens. Não foi uma experiência muito agradável. Então, Porque a gente... Em questão, era só, eu nem lembro como que era aqui. Era uma participação, elas tinham que ficar gritando, era perto da Copa do Mundo. E aí ficamos 12 horas Era lá. figurante. Figurante, grita e para e grita de novo. Da Brasil, chegou uma hora que eu não aguentava mais, queria nem assistir a Copa. traumatizou. E aí, conta um pouquinho pra gente como que é esse cenário de set, o que é set, tempo de gravação, preparação, como funciona, pro pessoal aí entender esse universo. É isso, né? Eu entendo, voltando só um pouquinho o assunto dos pais, que é muito fascinante, né? Você vê um filme, vê a pessoa lá na tela, é muito fascinante. Acho que vem a vontade de que o seu filho esteja lá, a sua filha esteja lá, vem também desse fascínio que dá, mas é muito incrível. O Caetano tá aqui, pode falar. Uma cena que dura 20 segundos, a gente fica 6 horas gravando. Né? Na hora de assistir, não parece que dá tanto trabalho quanto dá. E a quantidade de pessoas que tem por trás daquilo, né? Exato. Lá no set. O set é o local onde a gente filma, né? E aí tem lá, cada produção é uma produção. Certo. Então, cada set depende dessa produção e tal. Aí tem todo o maquinário, né? Todas as pessoas que operam cada maquinário, todos os assistentes, Envolve muita gente. Muita gente. Quantas pessoas mais ou menos tinham lá no nosso set, Caetano? Pelo menos. Nem sei quantas tinham. Nem sei. Tem nem ideia. É muita gente. Pelo menos uma umas pra 40. cada coisa. Uma para cada coisa, é verdade. E aí isso é uma coisa muito séria no set, assim, cada um tem a sua função mesmo, né? Sim. Então, Eu até te perguntei isso numa ocasião, né? Sim. A gente falou do figurino até, né? Então a gente tava gravando no frio, o Caetano usava um roupão, era a figurinista que pegava o roupão, tirava o roupão, colocava. Eu tava lá do lado, mas é ela quem... É que eu acompanhei tudo, então eu tava do lado dela. Eu sou um cara que fico em cima dele, eu só de olhar pra ele, eu entendo as reações dele. E aí eu falava com a Mel, pô, Mel, mas por que você não... Porque aí eu entendi a logística, que é uma empresa em um dia. Exato. É uma empresa em um dia e muito dinheiro nesse dia. Então, para que nada dê errado, cada um tem que fazer o seu, assim, e não atropelar os espaços do outro, né? Então, tudo muito E aí, no organizado. caso, o figurinista não é só específico um para cada ator. Esse figurinista chega lá, tem 3 contratados para trabalhar. E esses 3 cuida de todo o elenco. Exato. Ah, tá. É uma equipe. Entendi. É uma equipe de figurinistas que cuida do geral. Entendi, legal. É bem legal. Mas é isso, né? A gente grava uma cena 20, 30 vezes, dependendo da cena. Então, assim, tem que ter muita paciência, tem que ter calma, porque, né? Não dá lugar para ansiedade, assim, porque é isso, tem que ter paciência, tem que saber esperar. Quando mudam os planos, né? Por exemplo, tem uma câmera daqui, aí a gente vai mudar para a câmera de lá. Então, essa passagem demora. E essa mudança faz tudo de novo, né? Tudo de novo, tudo do começo. Tudo de novo, tudo do começo. É trabalhoso, hein? É trabalhoso. Essa é a parte difícil.
Difícil, é. E para criança, às vezes, é um saco, né? Às vezes é chato ter que esperar, ter que repetir as coisas. Já trabalhei com crianças que entraram, acharam que é porque ela estava fazendo errado, a criança estava fazendo errado. E não é nem isso, assim, é porque precisa, né? Não dá pra fazer uma vez só e tudo bem. A gente tem que fazer várias vezes, tem que ter opção na hora de montar o filme. Então, Na hora da edição, aí você vê qual que ficou melhor, né? exato. E aí você- E é um monte de critérios, né? Não é só a atuação dessa está perfeita. Tá, mas e a luz? E o som? E não sei o que lá? E o cara. figurino? E a continuidade? É um quebra-cabeça É gigante. por isso que, vendo vocês falar, é por isso que é bom os pais entenderem se realmente a criança é isso que ela quer fazer, né? Sim. Porque, pelo que vocês estão Exatamente. falando, se a criança, de repente, ela vai por conta do desejo dos pais e aí acontece, às vezes, essa frustração, né? Que chega lá, a criança se culpa porque não entende que aquilo tem que ser feito várias vezes. Faz Né? parte do processo, Sim, exatamente sim. isso. E é um processo longo, e é um processo cansativo. Não não é só brincadeira. Eu, como preparadora, procuro ter nossos momentos, né, Caetano? Pra gente dar uma espairecida, pra gente sair um pouco da tensão. Então, toda vez que ia trocar o plano, por exemplo, eu já inventava alguma coisa com o Caetano. Corrida de avião, de dobradura, né? Então, justamente para tirar o foco do ação da filmagem, da atenção, né? Então, todos os momentos que eu sabia que ia ser um pouco mais demorado, eu tirava ele do set, afastava um pouco, conversava sobre outras coisas, ia comer uma fruta, um salgadinho, né? Adoro salgadinho. Não é? Justamente para ir tirando desse ambiente que é Que tenso, né? é tenso, E cansativo. exatamente. E é bem legal falar sobre isso porque os pais têm que entender, né? Eu imagino o jogo de cintura que você tem que ter. Eu acho, vou até perguntar pra ela, eu acho que eu não sou um pai chato. Que eu não atormentei. Eu só observo. Eu acho. Acho que não atrapalhei no seu trabalho. Mas eu acredito que tenha pais que já. Conta uma situação aí de um pai que de repente surtou achando que o filho estava fazendo tudo errado. Porque pode acontecer, né? Pode acontecer. Principalmente quem não está acostumado. Eu entendo o processo porque a minha esposa é do meio. Sim. Então eu também já fiz comerciais com a família. Ela já fez bastante. Eu já acompanhei ela em muitas coisas. Então eu tenho esse entendimento. Mas para quem não tem, né? Eu procuro sempre ser bem verdadeiro, mais clara possível com os pais. Eu gosto de conversar, eu gosto de acolher também, né? Eu trabalho muito nessa região de acolher, de ser gentil, de explicar. Porque é isso, tem muitos pais que não sabem como vai ser. E procuro deixar o canal aberto de comunicação. Fala, se eu tiver alguma dúvida, pergunta pra mim, a gente vai... agora tem que... a gente vai subir, que nem, por exemplo, com xixi de criança. Eu sempre, na hora que eles chamam, Caetano no set, a gente tem que sair correndo e ir pro set. Porque é isso, é toda uma maquinária dependendo disso. Então eu já sempre peço 10 minutinhos antes. Eu falo, me avisa 10 minutinhos antes de ir pro set, que é pra ver se quer fazer xixi, Sim. quer comer alguma coisa, sabe? Os momentos. Aí eu peço pra produção isso, né? A produção que a pessoa que tá com a gente, que vai chamar a gente pro set, eu já combino isso antes. Falo, preciso de 10 minutinhos antes de estar no set. Quando você vê que tá chegando a hora do set, me avisa. Aí eu, não é Caetano que vai fazer isso? Caetano, vamos fazer xixi. Dá sorte, dá fome. Fome. Dá fome, dá vontade no banheiro, dá muita coisa. Dá muita coisa, né? Porque é isso, na hora que vai, a gente fica sempre brincando antes, né? Conversa um pouquinho sobre a cena. A gente inventa de, assim, chutar quantas cenas vão ser. Isso era muito divertido, né? Eu e o Caetano, a gente tinha uma brincadeira. A gente falava, quantos takes você acha que vai ser dessa vez? Aí ele falava,
uns 6. Eu falava, tá, eu vou em 8. Aí a gente ficava contando pra ver se a gente acertava. Então, essas coisas que eu procuro fazer, né? Eu vejo que a preparação de criança, além da atuação, é também toda essa parte que envolve comportamento. Então, é nisso que eu fico bem atenta. Né? Bem atenta. Perceber, tem horas que já tá, que a criança já tá cansada, aí eu vou lá, peço 5 minutinhos, aí saio, tomo uma coca, uma água, depende. Faz uma brincadeira faz pra uma tentar brincadeira, descontrair, exato. né? Legal. Pra aí já reconectar e voltar pro set. Aí eu fico bem atenta nessas coisas. E é divertido. É divertido. É divertido. É jogo da velha, né? Aham. Para É você isso. ver como é tão importante a sua função em fazer toda essa preparação, né? Sim. E mostrar tanto para a criança quanto para o pai. Quem esteja acompanhando tenha o entendimento e veja que não é fácil, mas é possível. Eu vejo assim, o que eu faço com meus filhos é observar o talento deles. Eu e a minha esposa é da área, mas a gente nunca falou para ele, ó, você tem que fazer porque esse aqui, A mamãe tá a trabalhando. mamãe com isso, trabalha, você tem que trabalhar. ele não está realizando o sonho de ninguém, é a vontade dele. Em todo momento eu sempre falo para ele, e comentei até com você, né, Mel? Eu falei, ó, o dia que ele fala para mim, eu não quero, não é isso, só que a gente Respeitar, mostra né? para ele que tem que ter profissionalismo. Já que você decidiu fazer, tem que fazer direito. Eu só faço porque eu gosto. É isso Não, aí. Se eu não- Eu já resolvi parar. Mas quando eu quis voltar, eu voltei. É isso. E a vida é longa, tem muitas vezes que você vai voltar e parar e voltar e tá tudo certo. Sim. E aí você fez. Agora você só trabalha com isso ou atua também? Porque chegaram algumas perguntas pra gente de pais querendo saber como que faz para entrar nesse mundo. Eu acho que é uma pergunta que vai meio direcionada para a agência. Mas você pode dar uma esclarecida, mais ou menos? Eu acho que eu consigo dar uma pincelada. Eu não consigo ser tão Sim, detalhista, mas sim. eu consigo. Eu acho que é isso, é procurar uma agência de confiança do mercado. Tem algumas especializadas em criança. Cadastrar a criança na agência e a partir daí ir fazendo os testes que mandam, essas coisas. Uma outra ferramenta maravilhosa é o elenco digital. É muito bom também para as crianças. Como que Elenco é? digital, Elenco o que digital é um site que é um site, eu ia falar aplicativo, mas não, é um site que você cadastra o seu filho ou a si mesmo, enfim, você cadastra o ator, a atriz nesse site. Então lá, porque o que acontece? Os agentes, as agências também procuram os atores através dessa ferramenta. É uma ferramenta de busca de ator. Que legal. Aí, ó, pega essa dica, É muito hein? legal e funciona super, assim, super. Eu sei que tem mais alguns, eu não lembro exatamente o nome dos... O elenco digital, eu acho, pode ser que eu esteja desatualizado nessa informação, mas eu acho que é o maior site, maior buscador de atores nesse sentido que eu tô falando, digital. Eu sei que tem outros, mas eu não sei o endereço correto. Sim. Então, E uma pergunta, assim, para ator, quando vocês falam atores, assim, de cadastrar nesse aplicativo, tem que ter um registro, ou às vezes o pai tem a criança lá e tem uma aparência bacana e tal, ou não também, porque muitas vezes indifere isso. Ele pode fazer esse cadastro ou precisa ter um registro, a criança, alguma coisa desse tipo, você sabe? eu acho que depende muito da produção. Eu não sei como funciona isso para criança. Eu sei que para adulto tem muitos trabalhos, a maioria, acho que precisa do DRT, Ah, tá. que é o documento de um ator, né? E sei que tem várias maneiras de tirar o DRT também, de fazer esse documento. Mas eu não sei quais produções aceitam, quais não aceitam, não sei quais são esses caminhos burocráticos. Eu pra acho que isso. eu posso responder um pouco. Ah, Para obrigada. criança, não tem até então. Porque o Caetano iniciando, já né? fez, o Valentim também, a gente já fez campanhas, não precisou. O que precisa é uma série de documentos. Um termo
liberando, assinado pelo pai, pela mãe, registrado em cartório. Precisa atestado de frequência escolar, atestado de matrícula, precisa ter conta bancária aberta no nome da criança, porque o dinheiro não são pagos para os pais, são pagos direto da conta da criança. São bastante papéis que a gente tem que... Vários quesitos aí que precisa ser... Para poder. Mas Legal, para bacana. atuar, não precisa ter DRT, não. A criança, né? É. Aí, galera, fica essa dica aí, ó. Se tem, é melhor porque é um processo que a criança fez uma escola, né? Para tirar o DRT, faz e passa por uma banca, não é isso? Então, Ou eu não? não sei exatamente como. Eu tirei no Célia Helena, né? Então, Sim. quando sai de lá, eu saí com o certificado, com o diploma e com o Eu acho que é da isso. entrada e tal. Mas eu sei que tem pessoas que tiram o DRT por trabalhos já feitos, né? Então, já fizeram muitos trabalhos e aí vão tirar o DRT através disso. E aí dão entrada direto no órgão responsável. E aí eu não sei se passa, eu já ouvi falar também que passa por uma banca e junto com esse material, com essa pasta, né? Eles chamam de pasta, todo esse material que você Eu acho que recolhe. a minha esposa, a produção deu uma saída, senão ela ia responder isso. Porque ela fez, eu lembro que ela não tinha também, ela fez um curso de teatro e assim que ela terminou, ela passou por por uma banca Ah, que e legal. pegou o DRT. Agora é isso, né? As crianças são crianças, então acho que elas não estão ainda. É isso, tá? Acho que não precisa, como você disse. Eu não sei se depende de produção, eu acho que. Não sei essa parte burocrática. Mas eu sei também que tem muitas coisas já cuidando da criança no set, né? Então a primeira jornada de trabalho é menor, né? São 6 horas. São 6 horas. São 6 horas no set. Então já tem várias coisas cuidando das crianças no set. Coisa que antigamente não tinha tanto, né? E é legal que segue à risca, viu? Mas são 6 horas trabalhadas, né, meu? Trabalhadas. Eu lembro que eu chegava com o Caetano, a Mel já... Vamos ali conversar e passava o texto, passava as falas dele, a cena, A gente né? via as cenas, é isso. Isso no set, né? O negócio do Brasil, eu aguentaria. Porque você gosta, né, meu? Oh, meu Se eu Deus, gosto, eu bonitinho. faço. É isso. É isso. Se eu parar de gostar, eu não faço mais. É isso. Você deixa a vida simples. Eu vou usar isso na minha vida. Mas mas a gente entende que nem todas as crianças são assim, né, meu? Não, nem todas. Acho que você já passou por algumas... Tem alguma dificuldade maior que você passou assim num set que seria legal passar aqui? Pá? Eu acho que a maior dificuldade é quando é uma coisa dos pais e não é da criança, né? Ou quando o foco tá em outro lugar que não é o trabalho aqui, né? O foco tá em ver na TV, em ver o negócio pronto. A gente vai ver pronto, mas a gente tem um processo enorme para passar até sair Sim. a série, né? Então, é isso. Antes de ir pro set, a gente teve vários dias de preparação com o Caetano. Isso. Né? Bom, Antes bom. da gente começar a filmar, a gente já teve a preparação, a gente cuidou da interação, eu e Estrela, cuidamos da interação dele com a mãe ficcional dele. Lembra disso? Lembro. Com os personagens que ele faz o Anderson criança, tem o adolescente, tem o adulto, cuidamos dessa interação, Sim. né? Muita coisa. Muita coisa a gente fez antes de começar a rodar, antes de começar a filmar. Então, mas eu acho que a maior dificuldade é isso, é quando não vem da criança, quando vem dos pais. Porque para criança que não quer estar ali, é um processo demorado, muitas vezes entediante, muitas vezes cansativo, muitas vezes... E aí isso se potencializa quando você não gosta do que está acontecendo, né? Então acho que são as dificuldades que eu encontro, assim, no meio do caminho. Que a criança ela tem uma pureza assim incrível, porque eu percebi isso com o meu filho, as pessoas que estavam ao nosso redor, né, Mel? Sim. Pessoas assim, com um currículo, Sim, né? sim. A gente tá falando como é o nome dela? Esqueci que faz a tia dele.
Tati. A Tati Tiburcio, uma atriz, diretora também, se eu não me engano, ela é diretora também, né? Ela é diretora. Incrível. O Jefferson Brasil também, um Sim. ator que já fez vários filmes. O Seu Jorge, que é um cara, além de cantor, ator, que tá ali do nosso lado e ele, com a maior simplicidade, não sabia nem quem eram essas pessoas. Sim. Ou o tamanho que elas ocupam, né, no nosso E a gente, Brasil como aí. pai, e você também, acho que tem que ter bastante isso aí do pé no chão, de não inflar o ego, porque, eu mesmo só vi o Seu Jorge em show, na televisão. Aí, não tô aqui sentado conversando com o cara, Sim. entendeu? E muita gente pode levar isso a encher o ego e falar, nossa, agora não é assim não, bem cara, assim, é pé no né? chão, todo mundo é ser humano, né, meu? Ah, E você convive bem, bastante com isso, que não é a primeira pessoa famosa que você tá ali perto. sim, é isso, é ter... É que as crianças, elas não têm essa dimensão, eu acho que vem dos pais também, sabe? Ai, fulano, ó, nossa, fulano. E aí isso deixa a criança um pouco ansiosa, Sim. talvez. Mas uma vez que você tá lá trabalhando com essas pessoas, você tá trabalhando com essas pessoas. Exatamente. Sabe? E é isso, estamos trabalhando num projeto. E é essa simplicidade, essa pureza que precisa ter, né? Saber que quando somos atores, né, Caetano, ou atrizes, a gente vai contracenar isso com essas pessoas que a gente admira e também com quem tá começando amanhã, sabe? Assim, Sim. então, e é isso, uma vez que você está num projeto com essa pessoa, você está no projeto. E ter essa consciência, né, de que estamos todos trabalhando no mesmo projeto. E isso fica a dica pros pais aí, ó. Não é só no ramo artístico, não. É no futebol, é na música, qualquer área da vida. É você diretor de empresa, é você uma faxineira, tá trabalhando na casa de alguém. É todo mundo se manter com o pé no chão e saber que todos somos seres humanos e levar a vida mais simples possível, porque as coisas acontecem, né? E fazer o que gosta, né? Ai, Acho que é sim. o mais importante aí também, né? Fazer o que move aí, as coisas fluem, né? Sim, E eu achar um acredito- propósito no que você faz, né? Eu acho que é esse o segredo, né? E é isso que te faz feliz hoje, né? Ah, é. Ah, é. Dá pra ver na sua cara que você fala com muito... Com amor, né? Você É. vê o brilho nos olhos. Puxa, Eu- é muito, assim, é muito. Demorei, né? Eu me formei lá atrás, fiquei 10 anos quase afastada, voltei a estudar, voltei a fazer, e aí agora as coisas estão acontecendo. E eu gosto muito disso, assim, eu acredito com força que a arte, né, pode mudar e pode chegar na casa das pessoas e curar cada uma das pessoas que está em casa. E, enfim, esse projeto é um projeto super especial que a gente fez, né? De muito amor, assim, e eu acho um projeto super importante. Uma história linda, né? Uma história linda, uma história de amor, uma história de sucesso, sabe? E de uma pessoa super importante no cenário brasileiro, que eu particularmente gosto. Mas... E que dá pra tirar pelo o pouco, assim, que eu sei e tal, que tô ansioso pra assistir, dá pra pegar várias coisas que você leva pra vida, né? Sim. Entender que, por mais que hoje o cara é um cara que é renomeado, um cara de sucesso, mas teve que enfrentar várias barreiras na vida pra chegar onde chegou. E é o que a gente tenta passar aqui no nosso canal, que independente da profissão, hoje eu sou proprietário, com meu irmão, sócio de uma adega. Hoje a gente, tá alcançando aí os nossos objetivos. Mas as pessoas acham que às vezes é fácil. Não é, você tem que abdicar de algumas Que é coisas. rápido, né? Que é rápido, e não é. E muitas vezes você tem que mensurar isso a longo prazo. Às vezes a coisa do ator acontece um pouco mais rápido. Mas em toda profissão, se o cara não entender que tem que trabalhar e para chegar em algum lugar, não é nada, não vai se acontecer do dia pra noite. Olha aí o que ela falou, 10 anos. 10 anos, né? 10 anos E afastado. o amor, né? Pra daí começar, e aí desde 2012, mais 10 anos estudando, e indo, né? Virei assistente, aí virei professora, aí assistente de preparação, aí preparadora.
mais 10 anos, né, até as coisas começarem a acontecer assim, como estão acontecendo agora. É trabalho, é trabalho. É isso que a gente quer passar no canal. Que não é fácil, tudo é trabalho. Não existe fórmula mágica, porque se existisse, todo mundo estaria aí nadando e com sucesso absurdo. Não, tudo, em qualquer área da vida. Mel, tô muito feliz. Eu acho que a gente conseguiu entregar aí bastante coisa. Se você tiver mais alguma coisa para falar e quiser deixar aí de mensagem, também deixar uma mensagem positiva para os jovens, para a meia-idade e para os idosos, que sempre é tempo de começar, né? Sempre, nossa, e é isso, o audiovisual brasileiro tá crescendo muito, assim, a gente tá fazendo coisas lindas, coisas com muita qualidade, sabe? Então, qualquer idade, se você tem vontade, se você acha que você vai gostar, que vai dar um colorido pra sua vida, atuar, vá, faça um curso, estude, comece a interagir com pessoas do meio, com outros atores, outras atrizes, entendam o que cada um fez, se cadastra nas agências, no elenco digital e vai, porque estamos num momento muito bonito do audiovisual brasileiro, assim, sabe? De muitas produções e tal, e é isso, tem que acreditar. Se posicione, se posicione. É isso. Muito obrigado, Mel. Eu Que agradeço. presença, que bate-papo incrível. Obrigada. Com a presença do Caetano, que não estava nos planos, mas veio aí. A brilhantar mais ainda Ainda o vai nosso aparecer podcast. em outro, hein? Obrigado, Mel, de coração. É Mas uma não pessoa. vai ser só eu. Eu tenho que deixar aqui o meu agradecimento para a Mel, que é uma pessoa que Cuidou do pequeno. E hoje dá pra ver que a gratidão ela é recíproca. E é isso. Vou parar aqui, senão a choradeira vai começar. Mais um vídeo pro canal. Mel, Obrigada. prazer em conhecê-la. Prazer Obrigado meu. por estar aqui no nosso canal. Obrigada pelo convite. Obrigado, Obrigada. Mel. Obrigado por todo o carinho Obrigada. com a gente, com a nossa família. E a gente vai manter essa amizade aí por muito tempo, porque vão vir mais trabalhos. E se não vir também, a gente vai fazer churrasco, vai fazer samba isso. e vai comemorar. É isso. Obrigado, galera. Obrigada. E pra finalizar, não deixe Tchau. de ativar notificações. Quem gosta, quem não gosta, curte, compartilha. Vamos tocar o terror e vamos embora. Obrigado, gente. Obrigado.